Salmo 116. Diz assim a palavra do Senhor: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Este salmo, irmãos, ele é interessante se você observar os salmos anteriores e depois, são salmos coletivos. Há uma expressão de nós, de estarmos, de fazermos. Este salmo, ele é para si só. Ele é individual. E isso nos chama a atenção, irmãos, porque, embora nós estejamos, e eu já disse aqui certa feita, embora estejamos aqui num culto público, em adoração pública, não só adoramos também individual, é por isso que alguns levantam a mão, outros não. Alguns podem até, quem sabe, ajoelhar durante o louvor, outros não. Alguns até cantam, outros não. Não significa que não estão contritos, quebrantados e às vezes ali com o coração adorando ao Senhor. Mas embora o nosso culto, irmãos, ele é público, o crer é individual. O crer é individual. Nos reunimos assim como igreja, adoramos como povo, mas também adoramos individualmente e, como disse, alguns como aqueles que creem. E este moço aqui, que nós não sabemos quem é, tudo indica um israelita, e aqui com certeza alguns comentaristas dizem que é uma continuação de algum evento pascual, onde faz menção aqui, por exemplo, da libertação do Egito, quando eles foram tirados da escravidão. E ele faz menção aqui do beber do cálice, que é o beber do cálice, ou erguer o cálice de vinho, lá na celebração da Páscoa, fazendo ênfase da libertação, da restauração da escravidão. Ou como nós ainda vamos fazer daqui a pouco com a Santa Ceia, quando nós expressamos aqui a nossa alegria, adoração e a nossa confiança no Senhor. E o salmista aqui, ele faz isto, ele se coloca diante de Deus em adoração, gratidão, louvor, reconhecendo este cuidado do Senhor. Mas é interessante que ele expressa aqui, irmãos, todo o seu sofrimento. Ele mostra aqui momentos de angústia, de sofrimento, quem sabe de traição, de abandono. Quando ele diz aqui que todo homem é mentiroso, ele está dizendo assim, não posso confiar em homens, porque os homens são falhos. E é possível que talvez ele tenha sido decepcionado por alguém. Eu disse aqui para os irmãos, certo culto. Irmãos, se tem uma coisa que nós, como crentes e igrejas, somos práticos em fazer e fazemos muito bem, é desapontar as pessoas. E isto é ser igreja. Alguns até desanimam, ficam tristes porque passam por desapontamento. Irmãos, isso é ser igreja. Igreja é formada por pessoas, por gente que são fracas, são falhas, são pecadoras, são limitadas. E todos que estão aqui, todo o povo de Deus que busca o Senhor e se reúne, eles estão querendo o melhor. Estão querendo glorificar, adorar a Deus e servir ao Senhor. Mas somos falhos, irmãos. Muitas vezes pecamos, entristecemos,
Às vezes uma palavra, uma atitude, um comportamento, às vezes a gente nem sabe e a gente pode estar magoando alguém. Não é assim que acontece? Às vezes fazemos até sabendo, mas tem hora que a intenção não era aquela, não é? No serviço ao Senhor, entristecemos, irmãos. Entristecemos. Às vezes, não preparar algum trabalho, irmãos, programar algum evento. Falei aqui certa feita com os irmãos, quando o Senhor Jesus, para preparar a Páscoa, que os discípulos perguntaram, Jesus manda Pedro e João preparar a Páscoa. Eu comentei com os irmãos aqui, quem era Pedro e quem era João, é água e vinho. E Jesus põe os dois juntos. Como que pode? Um colérico e um fleumático junto. Né? Um afoito, apressado, o outro calmo. Você conhece assim alguém? Calmo demais, não é? O outro agitado. Não é? Encontramos isso em Marta e Maria. Irmãos, cada um adora de um jeito, adora do seu jeito, e todos adoram e servem. Jesus não rejeitou nenhuma das duas. Né? Jesus apenas chama a atenção de Marta, por exemplo, que ela estava aflita, estava agitada. Não é? Como que se Maria poderia estar ajudando e não estava. Mas ela estava trazendo problema para ela mesma. E Jesus trata com as duas. E a gente precisa entender isso, irmãos. Mas se é algo que nós somos práticos em fazer, irmãos, é desapontar. É desapontar as pessoas. E isso acontece. E esse homem aqui passou por isso. Ele estava sofrendo, ele disse que a angústia dele, o sofrimento era de morte. Na época não tinha os tratamentos que tem hoje. Esse cara aqui com certeza já tinha procurado um monte de consulta, psicólogo e coach, não sei mais o que, e orientação de tudo. E com certeza esse cara, eu acho que estava prostrado, e o inimigo rindo dele, e ele cheio de remédio. Se fosse hoje, passar o que ele passou. Não é? Porque tem gente às vezes começa a buscar isso tudo. E quase que morre, porque não encontra solução em lugar nenhum. Porque a solução está no Senhor. E esse moço faz isso. Mesmo em momento em que ele diz que a fé parece que foi embora, que não acreditava em ninguém, mas ele tinha fé no Senhor. Ele esperava em Deus. E ele declara isso, o Senhor cuidou dele, ele livrou os seus pés de vacilar, de cair, de ficar prostrado. O Senhor o ergueu. E ele se alegra. E nós vemos aqui, o Salmo mais ou menos dividido aqui em 3 partes, quando ele espera aqui, por exemplo, o desejo dele, que ele coloca diante de Deus, depois de experimentar esse amor, misericórdia, cuidado do Senhor, ele declara que ele não poderia deixar de invocar o Senhor. Não é? Ele expressa isso, eu vou invocar o Senhor enquanto eu viver, nunca deixarei de invocá-lo, de buscar o Senhor. Ele expressa isso. A segunda coisa que ele declara aqui é, eu vou andar na sua presença. Andarei na sua presença, não só na igreja, na congregação, na rua, onde for. Andarei na tua presença. Ele se compromete, ele coloca o seu coração diante de Deus. Invocá-lo-ei. Andarei na sua presença. E por último ele declara aqui, cumprirei os meus votos. Cumprirei. Eu disse aqui outro dia, até mesmo aquilo que você fala para Deus que vai fazer quando você está na angústia. Os irmãos já perceberam que às vezes a gente faz promessa para Deus na hora do sofrimento? Não é? Você está lá, parece que vai morrer, e aí você clama por socorro, você pede a Deus ajuda, e você até fala, Senhor, se o Senhor fizer, se o Senhor restaurar, eu vou fazer isso, isso, isso e isso. E aí Deus restaura. E você esqueceu tudo que você colocou. Mas é importante que você lembre e cumpra. Porque é interessante, irmãos, eu aprendo nas Escrituras que você não precisa fazer promessa. A sua declaração para o Senhor é uma promessa. Muitas vezes, na palavra de Deus, nós aprendemos, por exemplo, na carta de João, na 3ª carta, quando João escreve para Gaio, ele fala que o desejo dele, era que Gaio prosperasse em tudo. E eu disse para os irmãos aqui certa feita, o desejo dos crentes diante de Deus é transformado em oração. Por isso, cuidado com o que você deseja. O seu desejo é transformado em oração. Eu tenho certeza que os irmãos já experimentaram isso. Sabe aquele negócio que você pensou, imaginou e talvez pedisse e nem pediu e ó, já recebeu? Já aconteceu muitas vezes comigo. Eu tenho imaginado algumas coisas ultimamente. Estou esperando. Às vezes o imaginar, desejar ou pensar, antes mesmo de orar, Deus já está trabalhando. A gente aprende até que é Ele mesmo que efetua em nós tanto o querer quanto o
realizar. A gente precisa compreender isso também, irmãos. E aí ele expressa isso aqui, mas eu quero ser bastante enfático, irmãos, aqui, quando ele diz, e é tremendo isso, quando ele diz, né, no versículo 12, porque ele declara o desejo de invocar e continuar invocando, continuaria buscando o Senhor, porque ele viu que Deus atende, Deus age, Deus amoroso, misericordioso. Ele ora consigo mesmo quando ele diz assim: volta, minha alma, o teu sossego. Quantas vezes nós precisamos clamar com a gente mesmo, né? Ô, você está assim por quê? Você já orou assim de manhã? Ou de noite, não importa a hora? Aquele momento assim que você está abatido, caidão mesmo, caidão, se sentindo um derrotado, um desgraçado, um miserável, um nada. Você já passou por isso? E aí, de repente, você lembra que você é do Senhor. Você foi comprado por preço de sangue. E aí você lembra que você é de Jesus. Você lembra que Ele te amou, morreu na cruz por você. Você é dele. E aí você fala para si mesmo: ô, por que você está abatido assim? Espera em Deus, confia nele, porque Ele fará. A gente precisa fazer isso, irmãos. E esse homem aqui, ele passa por isso e ele expressa isso. Só que aí ele chega um momento, irmãos, que ele diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Está no versículo de número 12, ele faz a pergunta para ele mesmo: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E aí ele mesmo responde, irmãos: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Este moço aqui, irmãos, ele reconheceu uma coisa: não tenho nada, não posso fazer nada. O que eu posso dar ao Senhor por esses benefícios? O que eu posso dar ao Senhor por Ele ter me amado de tal maneira, ter ido à cruz por mim, morreu por mim, deu a vida por mim? Que posso eu dar por um amor desse tão grande? Não tenho nada, não posso fazer nada. Mas aí ele entendeu algo que agrada ao Senhor: tomarei o cálice da salvação. A expressão aqui também significa erguerei, lá naquele culto público, culto importante, culto necessário, igreja presencial. Está me ouvindo aí? Igreja presencial, onde é um testemunho vivo de que você crê, que você tem fé no sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário. E no momento de adoração, lá na Páscoa, a alegria, o desejo de estar, um testemunho vivo para todo mundo. Eu vou erguer a taça e vou beber do cálice, professando a minha fé, aquilo que eu creio, e sendo grato por aquilo que Ele fez por mim. Tirou do inferno, tirou das cadeias, dos grilhões, tirou da escravidão, me deu uma nova vida. Essa é a expressão. Quando ele diz tomar do cálice, irmão, é beber. O que posso mais eu fazer? Eu não tenho o que fazer. Eu tenho apenas que ser grato ao Senhor e beber do cálice. Beber da salvação, irmãos. Beber do perdão. Beber da misericórdia. Beber do cuidado. Beber de todo o amparo. Beber de tudo aquilo que o Senhor tem feito e faz por cada um de nós. É isso que o salmista está falando. O que vai agradar ao Senhor é eu reconhecer isso, ter a consciência. Irmãos, beber o cálice é ter a consciência do sacrifício de Jesus na cruz. Lembram quando Jesus foi para o Getsemane? Quando ele estava lá orando, o seu suor transformou em gotas de sangue, e ele está orando ao Pai, ele está ali como homem diante de Deus, embora sendo filho de Deus e sendo Deus, ele está ali e a palavra diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Pai, se for possível, tira de mim esse sofrimento. Não era só o sofrimento do prego na mão, do espinho na testa, do furo na lateral, de ser pregado, não era só a dor da chibata, não era só a dor de ter sido espancado, era a dor de saber que mesmo sendo filho de Deus, sendo Deus, estaria sofrendo na cruz. Era o entendimento, irmãos, a consciência do que era o cálice que estava preparado para ele. Jesus podia não passar por aquilo, irmãos, mas ele decidiu passar. Ele decidiu passar.
Por isso que ele ora daquela maneira: Senhor, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele bebeu o cálice. E hoje, nós bebemos de que forma, irmãos? Pela fé. O sacrifício dele. Ele sacrificou em nosso lugar. Então, o que eu posso hoje, irmãos, o que eu posso fazer para agradar ao Senhor, fazê-lo feliz, é ter a consciência e o entendimento de que ele me amou de tal maneira que ele deu a sua vida. Ele foi até a cruz. Ele derramou sangue lá na cruz do Calvário por mim. E aí, quando eu bebo do cálice, irmãos, quando eu erro o cálice, quando eu professo isso, a palavra diz que aí eu estou agradando a Deus. Por isso ele diz: tomarei o cálice e invocarei o nome do Senhor. É isso que o Senhor espera de cada um de nós, irmãos. Que a gente aceite, que a gente reconheça este amor de Deus tão grande por cada um de nós, dando a sua própria vida. E a gente, então, confesse isso: Senhor, eu creio nisto. Apesar de mim, apesar de nós, irmãos, tão pecadores, tão falhos, tão fracos. Nós pecamos, irmãos. Nós tivemos um momento de culto aqui, um momento de contrição. Já oramos, reconhecemos nossos pecados. Mas é possível que se a gente fizer uma contrição de novo, a gente vai descobrir que pecamos de novo. Porque até durante o culto, muitas vezes a gente peca. Não é assim, irmãos? Às vezes nós estamos no culto, a nossa mente está lá na empresa. Não que seja pecado estar na empresa, mas é dependendo de preocupação de que está no seu coração. Às vezes está lá na rua. Às vezes está lá em casa. Ou às vezes você está num culto e você está questionando a música. Às vezes você está num culto e você está achando ruim porque tem alguém batendo palma ou não. Às vezes você está num culto e você está pecando porque está achando que o neto fala muito. Às vezes você está num culto e você já está pecando porque eu não concordo com isso, não concordo. Quem é você para concordar ou não concordar? Os irmãos perceberam que a gente peca? A gente peca, irmãos. É possível a gente dizer que a Bíblia está errada. Não estou concordando com isso aí não, eu acho que isso aí é diferente, hein? Hoje tem gente sendo Espírito Santo, não é? Pecamos, irmãos. Mas mesmo assim, o Senhor continua nos amando. Continua tendo misericórdia. Continua se compadecendo. Pecamos e Ele se agrada, irmãos, quando a gente reconhece. Eu ouvi de alguém essa semana que disse assim, que alguém disse, eu não lembro quem disse, mas alguém disse. No inferno não tem pecador. Pecador não vai para o inferno. Quem vai para o inferno é quem não se arrepende. Porque pecadores todos somos. Se não houvesse lugar para arrependimento, nenhum de nós iríamos para o céu. Nós só vamos porque nos arrependemos. E por isso Jesus morreu na cruz. Por isso Ele bebeu do cálice. E por isso nós podemos hoje declarar isso para Ele: Senhor, beberei do cálice da salvação. Senhor, eu reconheço esse amor por mim, que me trouxe salvação, vida, perdão, misericórdia, compaixão, cuidado, direção. O que mais você pode colocar na lista aí do que Deus tem feito e faz por cada um de nós? E invocar o nome do Senhor. Irmãos, tem uma coisa que agrada ao Pai, é você clamar pelo nome dEle. Buscá-lo. Quem é pai aqui sabe disso. Já pensou, você passar meses, seus filhos não te pedem nada, pergunta nada, nem te procura. Não é esquisito? As minhas crianças, né? Tem 40 anos, minhas crianças. São crianças. Mas não é bom quando o filho busca, pede. O nosso Deus se agrada, irmãos. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor.